Após todos os procedimentos, os delegados que estavam no caso, a delegada Paula Daniela Russa e o delegado André Fernandes, explicam cada ação das envolvidas. Delegado, o que vai acontecer a partir de agora com essas provas encontradas dentro da casa? Essas duas adolescentes vão ser autuadas em flagrante delito, né, por esse crime bárbaro, e elas vão ser encaminhadas, com certeza, a uma cidade onde tem um centro de internação, possivelmente Goiânia. Já dá para definir quem é a autora e quem é coautora desse crime? Pelo que a gente apurou preliminarmente, as duas praticaram o crime, né? Uma segurou, recebeu vários golpes na cabeça, ela foi desacordada antes de receber as facadas, isso que foi informado pelas adolescentes. Mas isso tudo, quem vai dizer ou não vai ser a perícia, a polícia técnica, que está fazendo os exames, que vai identificar se ela estava viva ou morta antes de receber as facadas. Delegada, foi encontrada uma carta e também um caderno com todos os passos de como seria o crime. O que está escrito? Foi encontrado no interior lá do quarto onde a vítima estava, um caderno escrito possivelmente por uma das autoras, com todos os detalhes do crime. O que elas iriam precisar para cometer esse crime. Tipo fita adesiva, faca, álcool. E o que elas precisavam fazer depois da ação. Elas colocaram lá que depois da ação elas iam levá-la até um setor aqui de Jataí e queimar o corpo da vítima. E com essas provas agora o que vai ser feito, delegada? Depois da autuação em flagrante, elas vão ser ouvidas pelo promotor da infância e juventude, por se tratar de adolescentes infratores, e inclusive o doutor Flávio tomou pé da situação e ele virá na delegacia esta madrugada para ouvir essas adolescentes. Lá na casa onde foi encontrado o corpo, a adolescente acabou confessando o crime. O que teria motivado esse crime, delegada? Eu não ouvi ainda as adolescentes, só informalmente. Mas pelo que a gente apurou preliminarmente, foi um crime passional. Essas meninas são daqui de Jataí? Elas são aqui de Jataí, eram amigas e parece que o motivo foi passional. Agora, há especulações e também informações que a vítima estaria com sacolas na cabeça. Isso é verdade? Essa informação eu não posso passar porque a família pediu para não passar nenhuma informação a respeito de como o corpo foi encontrado. Mas assim, eu posso afirmar que foi muito bárbaro o que essas adolescentes fizeram com a vítima, porque ela estava numa situação... aqui em Jataí, foi a primeira vez, assim, eu já vi vários casos, mas assim, este para mim foi o crime mais bárbaro que eu já presenciei. Delegada, nessa carta que tem até desenhos, a senhora acredita que essas pessoas possam fazer parte de algum grupo, que eles praticaram alguma espécie de ritual, algo assim? Não, a princípio não. A princípio nós acreditamos que elas premeditaram, né, com certeza esse homicídio. Mas eu não sei te falar no momento se faziam parte de algum ritual. Eram velhas conhecidas da escola, da internet? A senhora sabe alguma informação? Elas eram amigas, sim. Conhecidas, tinham Facebook. Okay. E esta carta, juntamente com uma calça que estava suja de sangue, que levou à autoria delitiva, né, a autoria dessas duas adolescentes, e esta carta assinada por uma dessas adolescentes que levou até o local, levou a polícia até o local onde o corpo foi encontrado. E essa calça foi encontrada onde, delegada? Essa calça foi encontrada na casa de uma das adolescentes infratoras, já estava lavada, inclusive, mas a adolescente informou que realmente tinha uma mancha de sangue, mas a princípio ela disse que era causada por uma carne que ela pegou e sujou a calça, mas depois ela acabou confessando que era o sangue da vítima. O que impressiona, delegada, é a frieza com que uma dessas adolescentes acabou aí até contribuindo com o trabalho da polícia, sendo que a Bianca já estava morta, né? Segundo os policiais civis, uma das primeiras amigas que foi procurada para a localização da vítima. E ela ajudou, né, a Polícia Civil, indo até a casa das outras amigas, informando onde que ela poderia estar, quais eram as outras amigas, na maior frieza mesmo. Em momento algum, os policiais desconfiaram que ela poderia ser a autora do crime. Doutora, agora, embora sejam reconfessas, mas são menores, né? Quais que serão as penas, né? O que a senhora acredita que vai acontecer? Que tipo de penalidade essas autoras sofrerão?
Infelizmente, a nossa lei, o ECA, ele diz que quando um adolescente pratica um crime, o máximo da pena que ele pode pegar é de 3 anos. Então, o máximo agora que elas poderão ficar presas são de apenas 3 anos. Deverão ficar apreendidas em Goiânia, né? Elas vão ficar possivelmente onde tiver uma vaga. Está muito difícil arrumar vagas, tendo em vista que o CIARG aqui de Jataí fechou. Então, possivelmente em Goiânia tem um centro de internação. Esse crime foi um dos mais bárbaros desse período que eu estou em Jataí, o mais bárbaro. Um delito realmente que causa repugnância em todos nós, inclusive nas autoridades que lidam com esse tipo de investigação. Nós conseguimos ali, como vocês já tiveram acesso, a todo um planejamento das autoras relacionado a como seria a execução desse crime. Foi um crime premeditado, um crime que deve receber do Ministério Público, do Judiciário, todo o peso da nossa justiça dentro da legalidade, e que a sociedade repugne essas atitudes, né? Que essas atitudes realmente não acrescentam nada. Eu fico imaginando a questão daqueles momentos anteriores, né? Que a vítima passou, aquele momento de agonia. Então, acho que a comunidade, a sociedade, nós temos que ter consciência, né? Nos preocupar com o próximo, né? Como pode chegar a um extremo desse, né? O sofrimento que essa moça não passou naquele instante ali que estava ocorrendo aquela agressão, 2 contra 1, né? Uma delas com uma complexão física muito superior à vítima, ou seja, ela não teve possibilidade de se defender ali, foi atraída ao local, né? Ela foi atraída àquele local, e lá já estava tudo planejado, faca, luva. Nós no local do crime, como deparamos com os instrumentos da prática do delito, eu já havia antecipado que a vítima provavelmente iria ser queimada. Esses instrumentos estavam próximo ao corpo, doutor André? Estava ao lado do corpo, em uma mochila, todos acondicionados, embrulhados para a dispensa. Então, já para a gente perceber a maldade, a crueldade, a frieza, que fique aqui o alerta aos pais. Nós temos experiência nessa área. Os pais devem saber tudo o que acontece com o filho, com quem anda, com quem conversa na internet, horário que sai, horário que chega. Senhores pais, aproximem dos filhos. O almoço de domingo é muito importante. Almoçar junto com os filhos para saber o que está ocorrendo com os filhos, se está indo bem na escola, se está saindo, com quem sai, como está o relacionamento amoroso. Que os pais fiquem atentos a essas situações. Não que nesse caso houve ausência dos pais. Fica aqui só um lembrete de como que funciona, né? Às vezes os pais têm mais sensibilidade. Os pais conseguem observar que aquilo ali não é companhia para o filho. E quando observar isso, deve interferir precisamente para que esses fatos não ocorram. Doutor André, essa menor de 17 anos, o senhor disse que lá na casa reconheceu ser a autora do crime, mas em entrevista ela em nenhum momento fala que foi ela quem desferiu as facadas. Foi ela mesmo a autora? É o seguinte, Lidiane, houve uma coparticipação das duas na execução do crime. As duas são responsáveis no mesmo grau de culpabilidade, numa linguagem fácil para todos entender, e as duas vão ser responsabilizadas por homicídio com várias qualificadoras, com certeza. Agora, essa menor que assumiu, doutora André, ela diz que a outra ajudou somente por amizade. O senhor acredita? Não, Liliane, isso já estava arquitetada essa situação. Havia um envolvimento delas, uma amizade entre elas, havia um desconforto proveniente dessa proximidade que as duas tinham, houve um desconforto e houve a formação de uma dupla, no mínimo, para poder se vingar daquela situação que ela inicialmente estava. Havia uma amizade mais próxima, depois um distanciamento. Então, para se vingar dessa situação, houve o planejamento desse delito. Haveria envolvimento até de uma terceira pessoa que ia aí se desfazer do corpo da Bianca, né? Essa terceira pessoa, nós temos o nome dela. Em termos de ato de execução, ela não ingressou em nenhum ato de execução. Ela estava apenas trocando mensagem, né? Mas com certeza ela vai ser trazida para dentro das investigações e responderá no grau da sua culpabilidade. Essa pessoa é do sexo masculino ou feminino? Feminino. Teria conhecimento do crime já, doutor André, essa pessoa? Isso nós não sabemos se ela sabia o
que o crime iria ocorrer, nós não sabemos isso. Mas nós com certeza aí até o final da madrugada teremos a notícia já de tudo o que aconteceu. No caderno estava escrito que elas iriam queimar o corpo no bairro Estrela d'Alva. O senhor acredita que isso aconteceria? Com certeza, Liliane, porque nos objetos que foram apreendidos, junto com a faca usada no crime, as luvas, a fita usada para prender a vítima, havia 1 litro de álcool em líquido, de 1 litro, totalmente lacrado. Na hora que eu verifiquei aquela situação, já tinha certeza que o objetivo final era realmente colocar fogo na vítima e apagar o máximo de vestígios que fosse possível. Doutor André, em que momento a polícia desvendou o caso, descobriu que elas haviam matado a garota? Esse delito começou, ela desapareceu às 9h30, a Polícia Civil foi comunicada, eu estava na cidade de Caçu, a equipe junto com a doutora Paula Rose, desenvolveu a investigação. Cheguei por volta das 18 horas, a família me procurou, reuni com os policiais. Cada policial passou um detalhe importante para o crime. Eu concluí que deveria ser trazido todos para a delegacia. Nós dividimos as equipes, cada um foi buscar um dos suspeitos até então. Inclusive, havia um detalhe relacionado à mancha de sangue em uma calça jeans, isso que foi o fator determinante para essa coordenação. E a partir do momento que os agentes se espalharam, trouxeram as autoras para cá, um dos nossos agentes entraram na residência de uma das adolescentes, onde o corpo estava, e no interior do quarto encontrou, embaixo da cama, a vítima já falecida. Como estava o corpo dela, doutor André? Ela estava amarrada, escondida em saco plástico, esses sacos de lixo, um saco tapando os pés e o outro a cabeça, e para impedir qualquer vazamento de sangue, né, porque ela foi lesionada com uma faca. As mãos e os pés atados ou não? As mãos e os pés amarrados. E a boca tinha alguma fita tapando, alguma coisa assim? Havia um saco plástico tapando o rosto da vítima.